Graças a Deus, nos reencontramos nessa manhã de quarta-feira, hoje dia 29 de maio. Hoje comemora-se o dia do geógrafo, o dia do estatístico e também o dia do sociólogo. Parabenizamos a todos os profissionais pela passagem do seu dia. Continue conosco. Logo mais estaremos ouvindo um outro orador. Trata-se do presbítero Oséias Galdino. Ele é dirigente de uma das nossas congregações no populoso bairro da Liberdade. Hoje ouviremos a primeira parte. E você também ainda ouvirá o cantor e pastor sacro Vitorino Silva. Mas antes, deixe-me lembrar a todos a nossa campanha de solidariedade, de ajuda às vítimas das enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul. Você tem até o próximo sábado para fazer a doação no horário comercial, roupas, calçados, água, alimentos não perecíveis, agasalho. Então, se você quiser, no horário comercial, poderá fazê-lo através do endereço que eu passo a mostrar, Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, para aqueles que não conhecem, ao lado do Monumento do Centenário, confluência no giradouro da Avenida Brasília, no horário comercial de segunda a sábado. E, se você puder, também à noite, nas terças-feiras e às quintas-feiras, nós estamos de portas abertas esperando a sua doação. Já recebemos uma certa quantidade de alimentos, de doações, para que sejam enviadas no próximo sábado agora, para ajudar e socorrer aquelas famílias. Eu tenho dito aqui que se cada um se colocar no lugar daquelas vítimas que perderam suas casas, não tem mais teto, perderam seus móveis, perderam sua família, alguns perderam entes queridos, perderam o emprego, perderam a saúde. Essas famílias precisam de serem socorridas. E essa é uma hora de você estender as mãos àqueles que realmente estão necessitados. É um gesto de solidariedade e de amor para com o nosso próximo. Portanto, Opção para a Vida apela para que você não fique de fora desta campanha SOS Rio Grande do Sul. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o cantor Vitorino Silva. Olhou para aquela viúva e disse assim: mulher, não chores mais. Há uma alegria em minha alma, por isso eu canto. Cristo livrou a minha vida e enxugou o meu pranto. Hoje a minha alma agradece pela morte na cruz. Quantos agradecem? Só os agradecem. E a coroa de espinhos que puseram em Jesus. Não chores mais. Não chores mais. Disse Jesus quando minha alma resgatou. Não chores mais. Não chores mais. Me deu razões, ele disse: sou o teu Deus. Depois o teu amparo. E depois teu sirabaxeira caramamamagarovexio. Nesta alegria extravaso o meu contentamento.
vida, tirou a minha vida do inferno, do eterno tormento. Hoje a minha alma agradece. Obrigado, Jesus, pela morte na cruz e a coroa de espinhos que puseram em Jesus. Não chores mais, disse Jesus, quando minha alma do inferno resgatou. Não chores mais, não chores mais. Sou o teu Deus, o teu amparo, o teu amparo. Não chores mais. Sou o teu Deus, que te sara, que te cura, que te abençoa, que te salva. Aleluia! O teu amparo, teu Salvador. Não chores Convido você a abrir sua Bíblia. O texto é um pouco longo, então pode ficar sentado. No livro de Juízes, capítulo de número 2, versículos do 6 até o 26. O texto da palavra de Deus diz assim: Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. Depois dela, se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes, pelo contrário, se prostituíram como outros deuses e os adoraram.
Depressa se desviaram do caminho por onde andaram os seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os afligiam e oprimiam. Mas, quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele disse: porque este povo transgrediu a minha aliança, que eu havia ordenado aos seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também não expulsarei mais diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou que aquelas nações ficassem e não expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Vamos orar? Obrigado a Deus, porque aqui estamos no domingo. Que privilégio poder nos reunir como teu povo para celebrar os teus grandes feitos. O Senhor Jesus ressuscitou no dia de domingo, nos dando nova vida, nos dando esperança, a esperança do porvir, a esperança da glória eterna. No domingo estamos aqui reunidos, relembrando aquilo que o Senhor fez. Mas também aqui estamos para te pedir perdão dos nossos pecados. Pecadores somos, ó Deus. Não há quem não peque, diz Salomão. João diz que se dissermos que não temos pecado, mentirosos somos. Se dissermos que não pecamos, nós fazemos Deus de mentiroso, diz João. Mas a tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar toda injustiça. E aqui estamos também, ó Deus, como pecadores diante de um Deus santo, e como pessoas que precisam da tua orientação, da tua voz, para seguir. Então fala conosco, através da tua palavra, nos orienta, ó Deus, como o salmista ora: abre os nossos olhos, para que contemplemos a beleza da tua lei. Fala ao nosso coração, porque o salmista diz: uma vez Deus falou, e duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Então fala, ecoa, reverbera no nosso coração para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, na década de 90 surge a teoria das gerações. Se estuda gerações para poder entender que cada uma tem uma forma de pensar, uma forma de agir, e assim são divididas algumas gerações. Após a Segunda Guerra Mundial, se denomina a geração dos baby boomers. Depois vem a geração X, aqueles que nascem de 80 a 95, mais ou menos, é a geração Y, que nós estamos inseridos, boa parte de nós estamos inseridos. Aí vem aqueles que nascem de 95 a 2010, a geração Z, que já pega mais jovens, adolescentes, nossos jovens também, e chega na geração atual, a geração Z. Aliás, a geração Alfa, que chega de 2010 em diante, é onde estão inseridos as nossas crianças. E as nossas crianças são bombardeadas de todas as formas, de todos os jeitos, com todos os tipos de ideologias e teorias, coisas que quando nós éramos crianças, adolescentes, nós não víamos tão forte como é o feminismo hoje, que as crianças já crescem com isso. As ideologias de gênero, que hoje está tão presente, e que mais cedo ou mais tarde nós teremos que tratar isso com os nossos filhos. Eu procuro evitar, mas quando a gente se depara numa situação, a gente, é claro, e apresenta aos nossos filhos. Os nossos filhos já são abertos à tecnologia. Irmão, eu digo que meu filho no máximo foi ali até o Ingá, no máximo foi ali até a Tavares, mas ele fala chiando.
Por quê? Porque ele assiste o YouTube, né, e pega o sotaque. Ele chia sem nunca ter saído da Paraíba. E são crianças que são afeitas à tecnologia, têm facilidade. E aqui eu não estou dizendo se está errado ou não, se a gente deu a tela ou não antes do tempo, mas eles têm facilidades. Pega uma criança para lhe instruir como manusear um celular, para ver se ela não tem facilidade. E sem ter pego aquele aparelho, ela consegue gerenciar. São crianças bem abertas com relação a isso. E é um caminho inevitável, não tem como a gente dizer que não vai usar tela. A gente pode até limitar para liberar a partir de certa idade. Mas é para essa geração que nós devemos nos voltar, e como hoje é chamado para falarmos dos filhos, ou sobre os filhos, para tentar instruí-los no caminho do Senhor, para apresentar Jesus a essas crianças. Lembrando que antes de serem nossos filhos, são pecadores que precisam de Jesus. E eu queria, identificado o que nós devemos fazer, que é apresentar Jesus a esse grupo, a essa geração diferente da nossa, e mostrar a você a importância. Por que nós devemos nos preocupar de apresentar Jesus? E eu trouxe para nós nessa manhã trabalharmos o texto de Juízes. Esse livro de Juízes, do Antigo Testamento, logo depois do povo entrar na terra prometida, bem antigo, mas tem muito a nos ensinar nessa manhã, nesses nossos dias. O livro de Juízes conta a história de mais ou menos 400 anos, onde o povo de Deus se esqueceu de Deus, e a coisa só começa a degringolar, onde o povo começa a andar por seus caminhos, e um ciclo vicioso acontece no livro de Juízes. O povo abandona Deus, Deus derrama o seu juízo, de tal forma que um vizinho, um inimigo do povo de Deus, as 12 tribos, invade a sua terra, subjuga aqueles israelitas ou as tribos, de forma separada, já que não era um povo único. O povo clama a Deus, Deus levanta um juiz. O juiz não era para julgar a nação de Israel, não era meio para resolver as questões internas, mas para liderar o povo na sua luta de libertação. Esse juiz consegue libertar o povo por algum tempo, o povo tem sossego e paz. A partir do momento que tem sossego e paz e que o juiz morre, o povo volta a pecar, e todo esse ciclo se repete. Deus envia mais uma nação para subjugar as tribos clamam ao Senhor, Deus levanta o juiz, a paz, depois volta a pecar. E assim acontece em todo o livro de Juízes. O livro de Juízes está para nós, não para apresentar os heróis, não está para a gente ver Jefté como aquele homem de fé que fez aquele voto, ao ponto de sacrificar sua própria filha. O livro de Juízes não está para apresentar a nós Gideão, o homem de fé que com 300 conseguiu enfrentar uma multidão incontável. Não está para mostrar para nós que Sansão, aquele homem com uma força tremenda, matou 1000 homens com a queixada de jumento. O livro de Juízes está para mostrar para nós que aquele povo se esqueceu de Deus, e até aqueles juízes que eram levantados, eles também abandonavam a Deus. Há uma frase que se repete no livro de Juízes, que é: e não havia Deus em Israel, e cada um fazia o que queria. Essa frase aponta para nós que o Senhor não reinava, que Deus não reinava naquele povo, e cada um fazia o que era agradável ao seu coração. E eu queria caminhar com você. Nós vamos caminhar o livro todo de Juízes. Vai ser uma macro exposição desse livro, e eu quero que você compreenda a importância do tema dessa manhã. Por que apresentar Deus? Apresentar Jesus, preparar os nossos filhos para conhecerem a Jesus. O texto que nós lemos começa falando sobre um grande homem que Deus tinha levantado, e que ele era um grande balizador, que ele guiava, ele orientava o povo a seguir o Senhor. Fala sobre Josué, do versículo 6 ao versículo 8, fala um pouco sobre isso.
Olha o que diz: depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança, para possuírem a terra. O povo servia ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as suas grandes obras, aquilo que o Senhor havia feito. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, viveu 110 anos, e aí foi sepultado, ele morreu. Enquanto Josué guia o povo, Josué que sai com todas as tribos lá do deserto, e agora entra a Canaã, entra naquela terra, a conquista de territórios para ali se apossar daquilo que Deus tinha dado por herança ao seu povo. Josué, que enfrenta várias batalhas com o povo, sendo guiado por Deus e sendo bênção nas mãos do Senhor para conduzir o povo, faz com que o povo olhe para Deus, se volte para Deus, caminhe com o Senhor. No final do livro de Josué, ele, em assembleia, reunido, ele convoca a todos e diz: olha, vocês vão abandonar o Senhor e façam sua escolha. Eu já fiz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo assume o compromisso: não, nós também serviremos ao Senhor. Josué foi um grande líder, um grande guia para fazer com que o povo permanecesse nos caminhos do Senhor, para que as pessoas olhassem para ele e pudessem ver nele alguém levantado por Deus para continuar nos caminhos do Senhor. E Josué viveu dessa forma, conduzindo o povo, e o povo sendo guiado pelos caminhos do Senhor. Foi uma bênção para o povo, Josué. Obrigado, meu irmão. Só que, como todos os líderes que são levantados, eles vão passar. Josué passou, Josué morreu. Todos aqueles que acompanharam Josué também passaram e morreram. Homens de Deus, homens que fizeram o povo de Israel, ou aquelas 12 tribos, andar nos caminhos do Senhor. E aí, queridos, se levanta uma geração após aquela que não tinha a mesma visão. Depois de uma geração que viu os prodígios do Senhor, se levanta uma que não conhecia mais a respeito de Deus. Só que nos faz pensar algo bem interessante. Olha o que diz o versículo 10: toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. Todos aqueles que tinham saído do deserto, talvez viram grandes feitos, amavam de fato o Senhor, passou. E depois dela se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que Ele havia feito. Uma geração que não tinha o conhecimento do Senhor. A gente identifica duas coisas, pelo menos: pais que falharam em apresentar quem era o Senhor. Uma geração toda não sabia dos feitos de Deus, não tinha um relacionamento pessoal com o Senhor Deus. Mas se os pais falharam em apresentar o Senhor àquela geração, isso levanta para nós outra questão: será que esses pais amavam o Senhor de fato? Será que esses pais também tinham um apreço às coisas de Deus? Porque eles não apresentaram a lei do Senhor aos seus filhos. Eles falharam em cumprir a lei, em apresentar o Deus de Israel à sua geração, em perpetuar o nome do Senhor no meio do povo. Isso nos traz para nós, irmãos, um grande ensinamento, e faz a gente parar e pensar: será que de fato nós temos apresentado quem é o Senhor aos nossos filhos? Será que a gente tem pautado e zelado por isso? O povo de Israel sabia que deveria fazer isso. No chamamento do povo, no chamar, no escuta, ó Israel, no ouve, ó Israel, onde todo israelita sabia disso. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diante, diz: escuta, ó Israel, ouve.
O Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, com toda a força. E essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no coração. Amar a Deus, se devotar a Deus, era a obrigação do povo de Deus, do povo que foi escolhido por Deus. Irmãos, a graça de Deus é tão grande para com o seu povo, que Ele lhe dá leis após lhe libertar e tornar o seu povo. O povo, aquele amontoado de gente lá no Egito, não era um povo. Deus torna ele um povo, liberta e lhe dá as leis para mostrar o que é que Deus quer de um povo que Deus toma para si. E agora, em retribuição ao que Deus faz, constitui um povo, o povo deve olhar para Deus, amar a Deus, obedecer a Deus. E o Shema, e o ouve Israel, e a convocação fala isso, que é para amar de coração, mas ainda diz, verso 7, Deuteronômio 6, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se ou a se levantar. Era para falar, encher os filhos, colocar na cabeça dos filhos a lei do Senhor, para que eles também tivessem esse mesmo amor. Eu quero agradecer a compreensão de todos, motivo pelo qual vamos ficar devendo a continuidade desta palavra ministrada pelo presbítero Oséias Galdino no próximo programa amanhã, se Deus assim nos permitir. Mas antes, nesses instantes finais, eu tenho feito o apelo para você se solidarizar com as vítimas daquelas enchentes no Rio Grande do Sul. Nossa igreja vem fazendo coleta de gêneros alimentícios não perecíveis, calçados, roupa, agasalho, colchão, água. Você poderá fazê-lo no horário comercial de segunda a sábado, ou às terças-feiras, às 19h30, às quintas-feiras também, às 19h30. Nós estamos de portas abertas. E aos domingos pela manhã, a escola bíblica dominical, a partir das 9h, ou à noite às 18h. Toda a sua ajuda, toda a sua oferta, solidariedade será enviada nestes próximos dias. Domingo estaremos enviando para socorrer, para ajudar aquelas famílias que perderam tudo, perderam suas casas, perderam emprego, porque praticamente não existe mais comércio, perderam os seus bens, perderam a saúde, perderam entes queridos. Foi um verdadeiro estado de calamidade. Então, se você quiser se solidarizar, procure a nossa igreja e você fará a doação e nós faremos chegar a essas famílias lá no Rio Grande do Sul. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Estamos lá de portas abertas, no horário comercial, esperando a sua ajuda e a sua solidariedade. Portanto, que Deus abençoe a você e a sua família. E até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Está difícil. Está fechado o seu caminho em toda direção. Aqui, ó, não tem jeito. Sempre alguém está dizendo: agora pra você não há solução. Mas meu Deus muda num instante a sua vida, se assim você crê. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Faz você mudar, derruba muralhas. Deus é Deus, igual a Deus não há. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar,
para que existe solução. Deus é Deus e vai mudar tua situação. Da sua vida, você perdido está. Não, não aceites. Diga agora estou liberto. Deus vai me ajudar. Esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo que aos poucos vai tomando o teu coração. Mande-o sair. Sabe por quê? Deus hoje ainda vai mudar tua situação.